muito bem-vindos de volta para mais um vídeo do canal Explora Mundo. Meus queridos exploradores, hoje nós estamos aqui presentes para explorar uma outra parte do mundo além da literatura, que é o mundo da música, e especificamente hoje eu vou tratar da música disco, com foco neste LP ou disco de vinil, para quem prefere, que é o Papagaio Disco Clube Volume 2, lançado pela Som Livre em 1978, e que é um disco muito representativo daquela época. Veja só, aqui o bolachão está todinho preservado, está tocando bem, e eu estou aqui já aclimatado para a época, já com o visual da época, uma camiseta com discão de vinil, porque eu sou um apaixonado por discos de vinil. Então vamos nessa, vamos tomar um café e depois a gente volta. Estamos de volta, dando continuidade aqui à apresentação do nosso disco de vinil Papagaio Disco Clube Volume 2, e como vocês podem perceber, troquei os óculos, porque para falar e continuar esse vídeo eu achei que era mais interessante para a gente estabelecer aí um contato visual. E por falar em visual, a década de 70, e principalmente a época que ficou conhecido como a era da disco music, o visual, a questão da roupa colorida, e de se pensar em looks apropriados para as pistas de dança, e as baladas da época requeriam muita cor, muitos acessórios e permitiam uma grande criatividade. Então eu estou aqui ambientado para falar dessa época, que foi, inclusive, a minha época, ou uma das minhas épocas, porque eu percorri por várias delas e aproveitei todas elas, mas nos anos 70 eu estava bem adolescente e pude vivenciar e participar muito dessa coisa chamada da era disco. Então vamos lá, falando aí do nosso LP que está em foco, que é o Papagaio Disco Clube Volume 2, que tem 10 faixas, como já foi dito no começo, foi lançado pela Som Livre em 1978. É um item que normalmente os colecionadores de vinil têm, principalmente aqueles que apreciam também a era disco. Ele é um disco assim, bem representativo da época, mas há uma coisa que se cabe destacar nele, é que ele tem uma pegada bastante comercial. Na verdade, ele não traz nenhuma grande obra-prima musical da era disco, porque ele é considerado a representatividade de uma faceta mais artificial e mais comercial daquele momento, e que se produzia músicas para emplacar comercialmente, ou seja, ser bastante consumida nas rádios, e naquela época as rádios eram importantíssimas para a divulgação da arte e da música. É lógico que a TV também era, porque você tinha os programas de auditório que levavam esse clima da era disco para a televisão, mas o rádio foi fundamental. Por isso que eu escolhi como um objeto aí a ser focado na nossa apresentação de hoje, neste vídeo, porque ele vai trazer essa ideia de que você possa tratar, e conversar com seus amigos em relação a essa época da era disco e trazer para o contexto este disco, especificamente, porque, como disse, comercial, mas representativo. E quer seja comercial ou não, esse disco colocou muita gente para dançar. E se você for agora na sua coleção de discos, se tiver ele aí e pegar e colocar no seu toca-disco, você com certeza vai dançar. E se você não tem ainda, é fácil de encontrar. Ele não é considerado ainda uma raridade, mas pode vir a ser. Então, conquiste logo o seu antes que se torne realmente somente um item para colecionador. Todos aqueles que são aficionados por disco de vinil, e principalmente aqueles que viveram a década de 70,
vão se deleitar ao ouvir esse disco. E se você é muito mais jovem que eu e está aqui assistindo a esse vídeo, peça a alguém que tenha um disco e que tenha um toca-disco e coloque para ouvir. É realmente uma experiência muito interessante de vivenciar aquela época, porque esse disco traz todo o clima das pistas de dança de então e de outrora. E é isso aí. Era o que eu tinha a dizer sobre esse disco no momento, sobre a era disco no momento. É lógico que há muito mais conteúdo e coisas para se dizer sobre essa era que foi riquíssima e muito divertida, mas a gente vai pincelando ao longo do tempo, porque nós temos um recorte aí de tempo e de conhecimento para fazer, para que os vídeos não fiquem longos demais, né? Até a próxima. Quem voltar nesse canal e viver, verá o que vem pela frente. Tem muito mais. Até mais e muito obrigado por sua atenção até agora.